Já aconteceu sentir que um objeto foi feito à sua medida? Ou, pelo contrário, que alguma coisa parecia fundamentalmente errada? Pois é, por trás dessa sensação existe uma ciência quase invisível. E hoje a gente vai desvendá-la, a ciência por trás de um bom design. Sabe aquela sensação? É quase universal. Entrar num lugar, usar uma ferramenta e sentir um desconforto que nem dá para explicar direito. Pode acreditar, isso não é imaginação. É o resultado de um design que simplesmente falhou. E a ciência por trás disso é, olha, fascinante. Vamos pegar um exemplo bem prático. Olhem só para esta cozinha. A diferença entre conseguir cozinhar de um jeito tranquilo, fluido e sentir aquela frustração a cada passo, às vezes está em meros centímetros. A altura certinha da bancada para não dar dor nas costas, a distância exata até os armários para pegar as coisas sem esforço. Tudo isso, gente, é calculado. Não tem nada de sorte aqui, é pura ciência. Essa ciência toda do conforto, da eficiência, ela tem um nome. E entender esse conceito é a chave para decifrar por que alguns produtos parecem uma extensão do nosso corpo, enquanto os outros são só uma fonte constante de irritação. O nome é ergonomia. A palavra vem lá do grego. Ergo é trabalho e nomos são as regras. Então, literalmente, as regras do trabalho. Mas o que é realmente poderoso é a ideia por trás dela. Em vez de forçar as pessoas a se adaptarem às ferramentas, a ergonomia faz o contrário. Ela adapta as ferramentas e o trabalho todo ao ser humano. Tem um pioneiro dessa área, o Alfonso Chapanes, que resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que a ergonomia é, no fundo, um estudo sobre nós mesmos, sobre as nossas habilidades e, o que é mais importante ainda, sobre as nossas limitações. E qual o objetivo disso tudo? Simples, criar um mundo que jogue a nosso favor e não contra a gente. E olha, não vamos pensar que os objetivos da ergonomia são só sobre conforto, tá? Vai muito além. É sobre segurança, para diminuir riscos de acidentes. É sobre adaptação, moldando o ambiente para cada pessoa. Também é sobre satisfação, claro, para aumentar a motivação. E no fim das contas é sobre evolução, melhorar o trabalho como um todo. E se tem um lugar onde isso é super crítico, é onde a maioria de nós passa grande parte do dia, né, no nosso posto de trabalho. Porque quando a ergonomia é deixada de lado, é o corpo que paga a conta. E uma das consequências mais conhecidas e bem dolorosas é a lesão por esforço repetitivo, a famosa LER. Basicamente, é um termo guarda-chuva para todos aqueles danos que vão acontecendo aos poucos nos músculos, nervos, tendões, tudo por causa de milhares de pequenos movimentos errados feitos dia após dia. E o problema, muitas vezes, está naqueles detalhes que a gente nem percebe no dia a dia. Essa imagem aqui mostra isso muito bem. Um monitor baixo demais, uma cadeira que não está ajustada, a falta de um apoio para os pés. Sozinhos, parecem detalhes bobos, né? Mas quando a gente soma isso ao longo de meses, de anos, vira dor crônica, vira lesão séria. E LER não é uma doença só, sabe? É um conjunto de várias condições. Pode aparecer como tendinite, bursite ou a super conhecida síndrome do túnel cárpico. Mas o resultado final é sempre o mesmo: dor. E uma queda na qualidade de vida que afeta tudo, muito para além do escritório. Mas a boa notícia é que tem solução, claro. As empresas podem e devem agir de forma proativa, fazer avaliações ergonómicas com profissionais, criar programas como a ginástica laboral e, obviamente, seguir as normas de segurança, como a NR17 aqui no Brasil, que define direitinho como deve ser um ambiente de trabalho seguro. Só que, em vez de só apagar um incêndio, o ideal mesmo é prevenir. E a prevenção começa lá atrás, na fase do projeto. Tá, mas como é que se projeta algo para o corpo humano? Bom, o primeiro passo é medir. É aí que entra uma outra ciência, a antropometria. Ela é basicamente o estudo das medidas e formas do corpo. Dá para pensar nela como o grande banco de dados que alimenta todo o design ergonómico. Olha só este diagrama. Ele ajuda a entender bem a ideia. A altura de um armário, a profundidade da bancada, o espacinho mínimo para a gente poder se mexer. Nada disso é ajustado, sabe? Cada medida é calculada com base em médias de dados antropométricos, sempre tentando criar um espaço que funcione de forma confortável para o maior número de pessoas possível. E claro, para garantir que a teoria realmente funciona na prática, os produtos passam por testes bem rigorosos. Primeiro, o teste estrutural.
O objeto aguenta o tranco do dia a dia? Depois, o teste dimensional. As medidas batem com as do corpo humano? E por último, o teste funcional. Ele faz o que promete no mundo real? Só passando por tudo isso é que se pode garantir um bom design. Mas olha que interessante, um design que entende o corpo humano não serve só para o nosso bem-estar, não. Essa mesma capacidade de entender a fundo as necessidades e os desejos das pessoas acabou se tornando uma ferramenta de marketing, assim, poderosíssima. É porque um bom design vai muito além de só funcionar. Ele cria uma conexão emocional, ele reflete um estilo de vida, ele conversa direto com os sonhos de quem compra. No fim das contas, entender de gente é a chave, tanto para a ergonomia quanto para o marketing. Vamos ver um exemplo disso aqui no Brasil que é fascinante. A mesma empresa mãe é dona de duas marcas de móveis, Delano e New. A Delano tem toda uma estética de alta costura, mirando um público mais sofisticado. Já a New aposta em cores vibrantes e patrocina o Big Brother Brasil, ou seja, falando direto com a galera mais jovem, mais pop. E esta tabela aqui resume a estratégia perfeitamente. A empresa, que se chama Unicasa, usa 3 marcas diferentes para atingir 3 públicos. Tem a Delano para o mercado de luxo, a Favorita para as famílias de classe média e a New para os jovens. O produto base é o mesmo, móveis, mas o design e a mensagem são totalmente diferentes, segmentados para cada um. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? A grande lição é que a ergonomia é muito mais do que um monte de regras e medidas. É, na verdade, uma filosofia. É a decisão consciente de colocar o ser humano, com toda a sua complexidade, suas necessidades, suas limitações, bem no centro de tudo que a gente cria. E para a gente terminar, fica uma provocação. Dê uma olhada no ambiente à sua volta, agora mesmo. A cadeira, a mesa, o telemóvel na mão. Como é que o mundo ao redor foi projetado ou não a pensar nas pessoas? A partir de hoje, é bem provável que essa ciência oculta comece a aparecer em todo o lado, bem na nossa frente.